E vamos pegar ali trechos das palavras de Jesus, algumas palavras, e a igreja usou um outro sentido. A gente, quando vai ler ali, a gente pode interpretar também com uma outra visão. Agora, estudando a psicologia profunda e o espiritismo, né, dentro dessa proposta e a espiritualidade nos traz, também é uma psicologia profunda, né? A psicologia espírita é profunda também. A gente vai procurar ir hoje enxergar nas palavras de Jesus esses conceitos que a gente está estudando, tudo bem? Então, essa é a primeira proposta em uma aula dentro aí dos conceitos um pouco diferente. Eu vou colocar mais à frente outras, aproveitar, né? E é importante isso. O importante é a gente entender a linguagem, né? A linguagem é o eu. Só a gente está aqui nesse mundo, né? E aí a gente vai ver várias línguas, né? E as palavras ali são códigos, né? São símbolos e traduz ideias. E as ideias não estão nesse campo assim, mais material, né? A ideia é algo mais ligado à alma, né? E Jesus sabia que somos seres espirituais, né? E a nossa psique, a mente, ou a totalidade, o self, né? Como a gente tem aprendido, vai absorver o significado das coisas, né? Cada um vai olhar para as palavras, as formas que são ali símbolos, e cada um vai interpretar aquilo conforme no seu desenvolvimento, a sua visão, e tenha já desenvolvido espiritual. Então, ele sabia disso e sabe disso, né? Um espírito que a gente vai demorar muito para entender ainda. E ele deu algumas formas. Então, ele usava, e essas formas que a gente falou semana passada, e o Jung nomeou ali de arquétipos, né? Essas estruturas, e aí vem esses símbolos, né? E aí tem o arquétipo, depois vai formar, e a gente não consegue ver o arquétipo, a gente não consegue sentir, tocar, a gente vai perceber o arquétipo com as suas imagens, né? Os seus símbolos. E aí a gente chama de imagens arquetípicas. Através dessas imagens, desses símbolos, a gente vai buscar o significado, é mais importante. E hoje a gente vai fazer isso. A gente vai pegar algumas estruturas que Jesus vai nos dar no seu ensinamento. Então, ele vai usar figuras arquetípicas e cada um de nós vai associar ideias. E a ideia que a gente vai aprofundar, e não são essas ideias que a gente está acostumado. Então, a gente já vai usar a linguagem e o significado da psicologia profunda. Bem, então esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Peço que vocês partilhem aí as ideias e vamos começar, né? Porque o tempo urge e o tempo passa, a gente nem vê, né? Então a gente já vai aproveitar. Dá um minutinho aí. Opa, já aconteceu aí. Peraí, só um momento aí. Deu uma desconfigurada. Só um momento, viu, pessoal? Deixa eu ver se eu minimizo e se eu saio aqui. Pronto, aí já resolvi. Todos estão vendo a apresentação? Sim. Né? Então, legal. Então, todo mundo está vendo, a internet está colaborando, né? Então, nosso módulo, primeiro módulo aí, estamos acompanhando, e hoje é essa proposta, como eu falei. Vamos aguçar a nossa visão aí espiritual, como o próprio Cristo falava, né? Eles têm olhos de ver. A gente vai ver aquilo que a gente consegue enxergar, interpretar, né? Aguçar ali, adentrar no significado daquelas formas, né? Então, o espírito
é assim, a gente consegue perceber e nós já temos capacidade de perceber. E hoje, com certeza, temos capacidade. Eu vou trazer aí um trecho, né? Porque semana que vem a gente já vai entrar no conceito de individuação, e a aula é essa ponte, né, entre o arquétipo que a gente estudou e a individuação, a gente vai ver o conceito. Então, nós estamos aí nesse meio. Então, hoje, nós vamos estudar exatamente esse processo. E aí a benfeitora vem dizendo assim para nós: o ser humano, graças à conquista da consciência, e aí a consciência é algo e nós vamos aprofundar muito, porque quando a gente fala consciência, a gente pode estar falando do consciente, da ciência que nós temos aí enquanto encarnado, enquanto a gente consegue perceber, ver, ou alguns níveis que a gente vai aprofundar nesses níveis, né? Então ela diz assim: o ser humano, graças a isso da consciência, está destinado à individuação. É um conceito que a gente não estudou ainda, mas vamos estudar semana que vem. E alcançará mediante a perfeita fusão do eixo ego-self. A gente já estudou esse eixo. E aqui eu vou trazer de forma lúdica, para a gente entrar e nas palavras do Cristo, vou trazer de forma lúdica um conceito que a gente já viu, e vai nos ajudar a gente entender as palavras de Jesus. Então, lembra, e esse pontinho aí, a gente simbolizou ele como o início do processo de desenvolvimento do ser e somos. Então, a gente chamou de mônada, a gente chamou de princípio inteligente no seu início, não é? A gente vai chamar esse princípio e esse pontinho de luz, germe divino, a gente pode dar o nome que for. O importante é a gente entender. E a gente parte de uma estrutura simples, e aí eu fiz aí só de forma lúdica e para a gente entendendo. E aí vamos desenvolvendo, né? Vamos desenvolvendo, e Luiz, em somos. A gente pode chamar esse desenvolvimento, é o desenvolvimento da psique, a gente pode chamar assim, esse desenvolvimento é o desenvolvimento da alma, do espírito, né? A gente pode dar o nome que for, mas o importante é a gente compreender, e a gente ali vai experienciar, como falou, em vários reinos, e aí a gente vai desenvolvendo os atributos, os potenciais que estão aí dentro do princípio. E esse princípio vai desenvolvendo. Até quando, Luiz? A gente não sabe, né? Mas ele vai desenvolvendo. E aí nós vamos dar o nome, né? Como a gente já estudou, tanto o centro, quanto tudo que foi desenvolvido, e tudo partiu daí, nós chamamos de self, da totalidade, né? Do ser essencial. Então, tanto o centro como tudo que foi desenvolvido é a totalidade. Só que nós estamos em desenvolvimento e nós vamos criando várias estruturas. E não estão interligadas ainda, não estão fundidas, né? Não estão ali integradas. Então, para se manifestar depois, quando a gente vai ganhar consciência de quem somos, do eu, vai nascer uma outra estrutura e nós vamos aprofundar. Nós já estudamos ela, mas nós vamos estudar lá na frente como é que surge o ego, como é que nasce a consciência. Porque quando nós falamos de ego, nós estamos falando de consciência, não é? Que tipo de consciência, Luiz? Da consciência do si mesmo. E do si mesmo é do eu, Luiz, né? E tenho os meus pensamentos, os meus valores. E da consciência do indivíduo, da pessoa, é o ego, é essa estrutura aí. Mas ele nasceu da onde? Do todo, dessa estrutura e do self. O self vai criando várias estruturas. Eu não coloquei isso, não ia confundir a gente. A gente já estudou, só coloquei aí o ego, né? Enfim, o ego
ele não está solto na psique, ele está ligado a eu, não é? E a gente chama de self. Só essa ligação não está plena ainda, né? E a psicologia profunda vai chamar e tem um eixo e liga o centro, é o princípio de tudo, ao ser criado, e a consciência limitada, o eu, né? Há uma ligação. No nosso caso, como nós estamos em desenvolvimento, essa ligação não está plena, né? E aí é isso que nós vamos estudar aqui. Tudo bem até aí? Vou dar um ponto, né? Como eu sempre faço aqui, para olhar o rostinho de cada um. Eu não estou falando nada de diferente, tá bom? Eu só resgatei algumas coisas que a gente já viu. Porque agora a gente vai entrar numa linguagem e Jesus traz, e a gente, com certeza, já interpretou de diversas maneiras, mas hoje a gente vai ter uma visão diferente. É uma visão mais profunda? Eu diria que é uma visão mais profunda. Mas é um quebra de paradigma também, e pode até confundir a gente, né? Então eu vou aí apresentar e depois eu abro para a gente conversar. Vamos lá. Então, mais uma vez aí, voltando, né? Ele está abrindo aí para mim, toda hora deve ser coisa e depois eu vou verificar. Ó, voltar tudo aí, passando, né? Deixa eu ocultar. Tudo bem. Então, eu já começo um trecho aí, conhecido, né, nosso, atribuído a Jesus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9, né? O grifo e foi eu que fiz, né? Então, eu ponho o grifo próprio, né? Então, e Jesus diz lá, ele diz assim para nós: em ver a mim, vê o Pai. Aí dentro da psicologia profunda, da nossa visão psicológica, quando Jesus, quem é Jesus mesmo, e falando, quando ele diz assim, em ver a mim em, ele está dizendo. Hã? Eu não estou vendo vocês, mas eu vou fazer a pergunta aí. Em ver a mim, esse minha, e ele está dizendo de em. Dele mesmo. A alma, a sua alma. A alma dele? Vamos lá. Ele mesmo, a alma, estou ouvindo, pode ir falando. Em ver a mim, o minha e em. Vamos É a olhar imagem dele. na visão psicológica. Vamos olhar na visão. A imagem dele, a virtude. A virtude, a gente está falando de valores, né? Isso representa o ser espiritual, né? Nós A mesmos. imagem dele, A essência. a essência. Semelhança. A nós mesmos. Então, vou colocar aí uma palavra. Alguém enxergou isso? O ego. Eu. Eu cheguei, mas não falei. Eu falei. O ego? A nós mesmos. E agora? Confundiu? Não. Não? Aí vocês, vou voltar e vou dar um ponto. Vocês poderiam perguntar assim, Luiz, eu sempre olhei essa palavra de Jesus assim, em ver a mim, Jesus vê a Deus, né? O Pai. É isso? A gente enxergava, não era? A igreja interpretou, né? Quando a gente fala igreja, pessoal, não estou fazendo uma crítica a pessoas, a instituições. Estou falando um fato, né? Teve concílios, um dos concílios, várias palavras, principalmente no Evangelho de João, é mais, eu diria assim, mais místico, né? A igreja interpretou e ele era o próprio Deus, né? Então está dizendo, em ver a mim, ver o Pai, então está dizendo que Jesus é Deus. Então a igreja interpretou assim. Mas aqui a gente está aprofundando numa visão psicológica. Então eu gostaria que vocês gravassem isso aí, e para a gente conversar. Em ver o ego, ver o self. Vamos lá. Vamos dar um ponto, né? Aí. E vamos conversar um pouquinho.
Nós, quando estamos encarnados, né, não é assim? A gente tem aprendido, a gente mergulha na matéria, não é? Nós vamos estruturar o quê? Uma personalidade, uma pessoa, um ser, e vai ganhar não só uma estrutura física, né, uma estrutura, um protótipo aí, né, um ser humanoide, e aí vai ter uma consciência, não é? Essa consciência que nós manifestamos aí, nós falamos o quê? Tudo e é consciente passa pelo ego, não é assim que a gente tem aprendido? E na matéria, tudo bem. Só e o ego e somos, a pessoa e somos, a personalidade e somos, não está integrada totalmente com o ser maior, e é a totalidade, o self. O ego é uma estrutura criada pelo próprio ser maior, é o self. E nós diríamos aí nessa linguagem arquetípica, e o ego é filho do self. Por isso, e o ego chama o self de pai. Quando ele tem consciência, quando ele já está integrado a isso. No caso de Jesus, ele estava totalmente integrado. A pessoa, Jesus de Nazaré, estava totalmente integrada ao ser essencial que ele é. E colocou ele na matéria. Quem colocou ele na matéria? O Espírito. E Espírito, Luiz? A totalidade, e é ele. A ligação que a gente faz com a matéria é a ligação da totalidade. E vai estruturar uma consciência. Só que a nossa consciência, o ego e somos, ele não tem essa consciência. Nós podemos até falar, Luiz, eu sei, eu sou um ser espiritual, eu sei, eu sou imortal, eu sei isso, eu sei aquilo, mas nas práticas do dia a dia, na vivência, a gente vai perceber que ainda nós não sentimos isso. Nós ainda não vivemos assim. Uns mais, outros menos, né? Lógico, tem algumas situações que a gente já demonstra que nós estamos em ligação com o Espírito e somos. Agora, Jesus ali, ele diz assim, em ver, esse que vos fala é Jesus de Nazaré, está vendo também o ser maior espiritual. Porque a estrutura, que nós chamamos de ego, que estava estruturada naquele ser ali, estava em total fusão com o self. Ele fazia o que o self iria e ele fizesse. É difícil entender isso? Alma, é só o primeiro slide que eu estou colocando. Ô, Luiz, Opa, deixa a Cristina levantou a mão, mas a Neuza deu um toque, viu, Cristina? Eu vou ceder e só um momento, tudo bem? Você pode ceder? A Neuza que falou, Luiz, né? Foi isso? acho que eu esqueci de levantar a mãozinha, Não, não tem desculpa, problema. gente. Aí a Cristina, como eu sei. Problema não, pode falar. Aí depois eu passo para a Cristina. Pode falar. Não, assim, eu acho que é para ficar assim mais claro, né, na minha cabeça e na cabeça dos colegas. Então, essa frase, Jesus, ele não estava se referindo ao Pai Deus. Como que eu vou explicar? É uma frase assim, religiosa, vamos dizer assim. Eu, Jesus e Deus, quando ele fala, né, que eu e o Pai somos um. Essa é uma condição, é uma situação. E aí nós estamos vendo a questão do self e do ego. Então, nessa frase apresentada hoje, nós estamos falando do self e do ego, né? Que o ego, eu entendo que é construído pelo self, pelas vivências, as construções, as experiências, é construído pelo self. Não tem nada a ver com Deus, só para esclarecer. É isso que eu entendi. Embora, quando nós alcançarmos a consciência macro,
aí eu entendo que nós chegaremos ao patamar de Jesus, aí eu acho que já é outra situação, nós chegaremos ao patamar de Jesus, onde nós poderemos dizer que a construção do nosso self, o aperfeiçoamento do nosso ego, poderá nos dar a condição de dizer que eu e o Pai somos um, porque nós estaremos totalmente dentro da lei universal. Baguncei, né? Não, você foi. Esse é o raciocínio normal, não é? A gente sempre faz. Eu estou trazendo a linguagem psicológica para quebrar paradigmas mesmo. Porque se eu perguntasse quem é Deus, aí a gente diria assim: não, Deus é o ser, assim, é difícil definir, não é? Jesus disse para nós assim: ó, Deus é espírito, né? E o adore tem que adorar em espírito e verdade, né? A gente não entende, não, é o espírito. A gente não entende. O que a psicologia profunda vai dizer para nós? Existem estruturas em nós e nós desconhecemos. E uma dessas estruturas é exatamente uma consciência maior, né? E de onde tudo parte, de onde tudo vai ser estruturado. Inclusive, eu estou falando aí como ego, como pessoa, vim dessa estrutura, estou sendo desenvolvido. E eu não estou fora dessa estrutura, eu estou dentro da estrutura, mas eu não estou identificada com ela ainda. Então, se uma Creuza aí a gente pode falar assim, mas Jesus está falando de Deus. E aí a gente poderia se questionar assim, mas será que Deus está fora da gente? Nós estamos ligados com Ele? A gente poderia filosofar em vários caminhos. Mas eu quero que a gente entenda, e quando a gente integrar com o self, nós vamos estar integrando com Deus. Mas alma, e a gente vai ver isso na próxima aula de individuação. Mas vamos devagar. Né? Eu só quero que a gente parta e do princípio para quebrar paradigmas mesmo. Antes de passar aqui para a Cristina, eu entendi a fala da Creuzinha, por isso que eu estou trazendo aqui para confundir a nossa cabeça. Porque eu quero que a gente enxergue Jesus, tira a figura de Deus, tira e do lado um pouquinho, tira a figura dele. E a gente não consegue entender. A gente não consegue nem entender o ser criado, que somos nós, né? Então a gente não consegue entender. Então vamos tirar a figura dele e vamos ver a linguagem de Jesus falando para nós, seres espirituais. Então ele está dizendo, e em ver a pessoa Jesus, vê também quem ele é, na essência. Agora a gente pode falar isso, não? Luiz, a gente pode falar? Eu? A Cristina está com a mão levantada, depois eu passo. Assim, pode levantar a mão para criar a fila. Aí vou passar para a Cristina agora. Boa noite a todos. Então, Luiz, eu quase não tenho mais nada para falar, porque eu ia falar, igual a Cleuzinha, que Jesus e Deus, como ele fala, nós somos um. Ele está tão integrado ao Pai que eu vou agora adentrar um pouquinho a doutrina, que ele trouxe todos os ensinamentos de Deus. Então, eu entendo assim, ele e Deus é um só. O ego, o self. E depois a Cleuzinha falou tudo que tinha que falar, viu, Cleuzinha? Foi o que eu pensei, exatamente. Foi isso. Não, tranquilo. A Nancy, você levantou a mão, o Valmir levantou, viu? Assim, se você tiver com dificuldade, viu, Valmir? Vou pedir só deixar a Nancy falar. Boa noite a todos. Luiz, eu entendi dessa forma. Deus é consciência divina e nós fazemos parte do cosmos. E o filho dele, Jesus, o filho amado que nos ensinou, eles são uma cumplicidade, eles são a divindade. Então, nós, os seres humanos, criados pelo nosso Pai, que nós também fazemos parte desse cosmos, nós somos centelhas divinas, só que nós temos que passar por várias encarnações para nos aperfeiçoar e chegar a ter essa consciência desse ser puro.
Eu entendi dessa forma, porque é tudo passagens que nós temos que passar para poder nos aperfeiçoar e chegar até a essa consciência que o próprio Deus quer que todos voltem para Ele. Somos centelhas divinas e nós voltamos para o Pai. Só que devido a várias encarnações, eu entendi dessa forma, que Deus fez tudo perfeito. O homem é perfeito, só que existem algumas reciclagens que o ser humano tem que fazer para apurar a sua reforma, para poder chegar àquele ser perfeito que Deus criou, sem mazela, sem maldade. Tudo é maravilhoso, porque nós viemos do Pai e temos que voltar ao Pai. Então, vamos devagarzinho. Como a gente ainda está com uma visão ainda religiosa, mas vamos aprofundar. Eu poderia perguntar, e onde está Deus? Eu poderia fazer essa pergunta e para a gente aprofundar um pouco na visão psicológica. Mas vamos devagar, vamos deixar o Valmir falar. Bem, Luiz, onde está Deus? A gente pode falar um monte de coisa, né? Que a gente ouve. E é aquilo que você falou, ninguém tem certeza de nada. Qual é a certeza que nós temos? Nenhuma. É que fulano falou, um escritor falou, o outro falou. Agora, em relação ao self, a Jesus, ele chegou na totalidade, né? No máximo, não sei se ainda é o máximo, né? Porque Deus, não sei qual é a diferença, mas esse é o nosso processo, né? De evolução para chegar até Jesus, a compreensão que ele tem. É tanta coisa que a gente não compreende. Então, O que a gente sabe efetivamente, né? São coisas que a gente fala, que a gente está estudando, a gente está falando, mas ou a gente acredita nisso, ou a gente não acredita em nada disso. vamos. Muita fé. Eu não sei se estou me expressando direito, eu estou entendendo tudo direitinho, né? Então, Mas vamos. é muito complexo, porque a gente não sabe de certeza de nada. Aí fala, quem é Deus? Deus a gente fala que é a energia, que também é. A gente pode falar, mas ninguém. A única presença que a gente tem, assim, que a gente pode imaginar, que ainda muitos, né, têm a imagem de Jesus loiro de olhos azuis. Ele jamais poderia ser, onde ele nasceu, loiro de olhos azuis. Então, já a gente vê uma imagem de Jesus que não é, né? Não foi Jesus. Ele era moreno, era cabelo escuro, né? Enfim, eu não sei se eu estou complicando, mas Não, vamos. né? É isso que eu... Vamos devagar. E a proposta hoje é a gente sair do ponto que a gente está e andar mais um pouquinho, né? Tudo isso que você está falando eu compreendo, mas eu gostaria que vocês deixassem a figura de Deus, esse arquétipo, de fora, para a gente enxergar só nós, seres criados. Quando Jesus fala de mim e de pai, e ele vai usar outros termos, eu vou colocar aí antes de ouvir. Vamos ouvir a Simone, viu, Simone? E depois eu vou aprofundar mais. Eu só coloquei um slide. Pode falar, Boa Simone. noite, Luiz. Boa noite a todos. Não, é que, ouvindo essa conversa, o que me veio à mente é uma frase de Jesus também, quando ele diz, vós sois deuses. Então, a gente pode entender que estamos nessa totalidade. Óbvio que a gente não entende agora, né, no nosso... como nós estamos agora, mas vai chegar um momento que nós vamos entender essa frase que ele diz, que vós sois deuses. Porque realmente Deus está dentro da gente. Então, se ele está dentro da gente, é como você estava explicando. O ego faz parte do self, que o self é a totalidade de tudo. Não sei se eu dei uma viajada agora. Não, a aula é exatamente essa, para a gente usar os conceitos. Se a gente ficar usando a visão religiosa, a gente vai se perder. Vamos usar os conceitos. Então, vamos entrar aí. Mais uns conceitos. Mas obrigado a todos pela colaboração. Porque, como eu disse, a aula é criada por cada um de nós, né? A gente vai devagarzinho aprofundando. Então, eu trouxe mim
e trouxe o Pai. Agora vamos trazer mais coisinhas para a gente entender. Então, Jesus diz assim para nós: o Pai está em mim e eu nele. Então, vou colocar aí na visão, a gente tem estudado, o Pai é o self, a totalidade, o mim, ele está dizendo, é o ego, o eu é o ego e nele é o self. Vamos olhando essa estrutura que eu estou montando aí, vamos devagar. Então, ele diz, eu e o Pai somos um. Alguém já tinha dito isso aí. Vou dar um ponto e depois eu vou entrar em outras estruturas. Jesus vai nos dar, né? Então, ele diz, e ele em. Quando a gente fala Jesus, a gente está enxergando em ali. Uma pessoa, não é? Vamos tirar a imagem religiosa. Quando a gente fala Jesus, se eu falo Paulo, José, Jesus é o nome de batismo dele, não é? Ele não foi batizado, não? Na forma lá, e ele não nasceu, ele não é uma personalidade, ele não é uma pessoa, não é, não? Jesus é uma pessoa. Quando a igreja dá o título de Cristo, de ungido, né? De algo, aí ele está visualizando não a pessoa. Então, essas coisas a gente tem que começar a separar. É a pessoa Jesus, o cidadão, dizendo assim, eu e o Pai somos um. Então, na linguagem psicológica, ele está dizendo, quando a gente fala de pessoa, a gente está falando de em, do ego, da consciência encarnada. E essa consciência encarnada, no caso de Jesus, ele tinha plena consciência, desculpa a redundância aí, de quem ele era. Nós não temos. Então ele diz, e a totalidade, o self, tudo, é uma coisa só. Não tem divisão. Em nós tem. Nele não tem mais divisão. O ego e o self está em fusão. Por isso que eu trouxe aquele primeiro slide da benfeitora falando. E a individuação é o eixo entre o ego e o self. É a fusão plena, é a integração plena entre a consciência encarnada e quem ela é. Essa fusão. Nós temos isso? Não. Nós temos lapso. Às vezes a gente se liga, às vezes desliga. Há vários bloqueios. Há várias situações que a gente precisa depurar, a gente precisa unir. A gente tem sombra, a gente tem complexo, tudo isso são estruturas que a gente já estudou. A gente tem mais o quê? A gente tem um monte de coisa e não está integrada, não está fundida. Nós somos um emaranhado de energias e não está integrada. Então, o ego e sou é formado em encarnação, ele se vê e sente como algo independente. Ele acha é o senhor da asa, não é assim? A gente não acha e a gente é o senhor de tudo? E quem dá as regras é a gente? Aí, quando a gente perde o controle da psique, da asa, da morada, a gente fica dando desculpa e a gente achava que a gente tinha controle. E a gente acha que a gente é o rei. Não é assim com a gente? Mas o que Jesus está dizendo ali? E o ego e o self, na estrutura dele, é uma coisa só. Vamos devagar, eu vou deixar vocês falar. Simone levantou a mão. De novo, Simone, outra estava levantada. Não, desculpa, esqueci de abaixar. Eu vou colocar mais uma estrutura agora. A Denise também está com a mão levantada. Gostaria de falar, né, Denise? Antes, então, de eu botar mais outra estrutura, eu quero que vocês comecem a sair dessa zona de conforto, de ver Deus, um ser barbudo, e está lá,
né, de cabelos brancos, a barba parecendo Papai Noel, e vocês deixam essa figura e vê Deus como uma luz, e vê Deus como... Não, tira Deus da nossa conversa aqui. Porque quando a gente tirar ele e a gente mergulhar em nós, a gente vai encontrar ele. Mas se a gente ficar colocando ele lá, ele lá, a gente não vai encontrar. Quem disse isso não fui eu, não. Depois eu vou mostrar na questão do Livro dos Espíritos. Primeiro, mergulhe em vocês. Vocês têm que conhecer para vocês enxergarem depois Deus. Então, vamos colocar a Denise agora para falar, né, Denise? Oi, boa noite. É que assim, eu ia dizer um pouco daquilo que você está falando, né, sobre essa fusão, né, que Jesus já encontrou com ele mesmo, né, com aquilo que ele é, de fato. E isso me remeteu a uma questão, uma outra questão, lendo um livro que agora eu não lembro, infelizmente eu não lembro o nome. Alguém pergunta para o sábio, né, o que era a humildade. Aí o sábio disse assim, que a humildade é ser aquilo que se é, né? Então, eu achei, e eu sempre coloco esse exemplo, assim, muito vivo dentro, né? Porque a gente a gente ainda não entende o que é ser humilde, né? E eu tô me remetendo a isso, por quê? Porque se Jesus, naquela época, né, que ele fez tudo aquilo, se ele fez tudo aquilo, significa que ele utilizou aquilo que ele é, na sua totalidade, né? E nem por isso deixou de ser humilde, porque a humildade ela envolve outros valores, né? Então, assim, quando a gente consegue alcançar essa totalidade, ser aquilo que se é, uma fusão entre ego e self, a gente tá sendo realmente colocando aquilo que nós somos da maneira como nós somos, né? Entrando em contato com a nossa essência. E isso só me traz assim me remete a um sentimento de muita felicidade. Entendi. É isso que eu queria colocar, que isso me remete muito à questão da felicidade, porque esse encontro eu acho que nos traria e não vai me trazer muita paz, né? Essa paz que a gente tanto busca aí, que eu tanto busco, é esse encontro, né, comigo mesma. É isso que eu queria colocar. Não, é isso, né? Eu te entendi perfeitamente, Denise. E antes de botar o slide, aproveitando, né? A gente vai aproveitando a fala de vocês. Vou dar um exemplo nisso que a Denise está trazendo para nós sobre humildade. Tem uma passagem lá, Jesus diz assim, eu sou o caminho, né? O que mais ele falou? A A verdade verdade e a vida. e a vida. Então ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora esquece Jesus, imagina, e eu estou falando isso. Olha para mim. Aí a gente vai olhar para o Luiz e vai dizer assim, quem é você para dizer que você é o caminho, a verdade e a vida? Eu tenho que conviver com o Luiz. Eu tenho que ver se o que o Luiz faz realmente nos conduz à paz, ao amor, né, ao encontro do si profundo, né, tudo aquilo. E aí a gente vai perceber que não. Então, por Luiz falar isso, ele está sendo arrogante. Para eu falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, imagina Jesus falando isso lá e as pessoas julgando ele. Quem é ele? Não é o filho de José, de Maria? Quem ele pensa que é para estar falando isso? Aí entra nisso que a Denise falou. Quando alguém fala algo e a gente perceber depois lá na frente quem era aquele espírito que estava falando, a intenção ele falou, de se colocar como exemplo, e ele realmente é exemplo, aí a gente vai perceber que ele estava sendo muito humilde, porque ele estava se manifestando exatamente como ele é. A humildade é isso, é se reconhecer o que é e se manifestar. Mas a gente não, a gente às vezes já tem condições de falar algo, de dar exemplo e tudo, e a gente se esconde. Isso não é ser humilde, isso é ser acovardado. A humildade é quando eu sei o que sou e eu me manifesto como eu sou.
como Jesus fez. A gente confunde muito isso. E durante as aulas lá de vivência, a gente vai falar muito desses assuntos. Mas eu poderia aproveitar o exemplo da Denise, né, para a gente ir aprendendo, né? Vamos lá. Vou colocar mais falas de Jesus para confundir a cabeça de vocês, viu? Vamos lá. Então, falamos e eu e o Pai somos um, né? Agora, ele diz assim para nós também. E aí, vou deixar vocês pensarem um pouco. Em fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória da ele e o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Vamos lá. Pegaram aí? Em fala de si mesmo. E si mesmo é isso? E si mesmo ele está falando? A gente já consegue olhar no olhar psicológico? Quando o ego, quando a estrutura formada para experienciar e ir nessa vida, começa a viver os seus próprios interesses, começa a ficar complicado. Agora, se essa estrutura começa a manifestar a vontade, os interesses daquele e o enviou o ego à matéria. Quem estruturou o ego? Quem foi? O espírito. O espírito. E o espírito, e para nós chamamos de self. É o centro e a totalidade. É o si profundo. Então, a gente vai olhar e as palavras de Jesus, por isso eu estou colocando essa primeira aula e no meio do conceito, para a gente já ir acostumando e olhando a fala de Jesus dentro da psicologia profunda. Um livro que a benfeitora escreveu para nós, né? E o título é exatamente o quê? Tem dois. Ele já trouxe Jesus e a atualidade, e tem outro, Jesus. Depois vocês vão pesquisar aí. Qual é o outro livro da benfeitora? A Sueli falou que vai precisar sair. Não tem problema não, Sueli. Pode ir. Aí é aberto para entrar, para sair, né? Depois, se você puder, você entra de novo. Então, a benfeitora traz um livro falando sobre Jesus exatamente à luz da psicologia profunda. Então, a gente precisa analisar as palavras dele agora e a gente tem aprendido. Vocês estão começando a entender, não? Vai ter mais slide e vai confundir mais. Então, em fala de si mesmo, ele está falando para quem? Para a pessoa. Para o ego. Para Luiz. Luiz, se você começar a falar de você mesmo, se você começar a falar dos seus interesses enquanto indivíduo, olha, eu vou dizer para você, isso não é bom. Isso vai te atrasar muito. Isso demonstra vaidades, demonstra a necessidade de ser visto, de ser adorado, de ser compreendido. Ah, Luiz, tudo isso não é bom? Não, não é bom, porque você não é o Luiz. O Luiz é uma pessoa que foi formado por um ser maior e tem atribuições para ajudar o desenvolvimento desse ser maior. Então, Luiz, você é um servo. Você serve a alguém. E a quem você está servindo? A si próprio ou a quem te colocou na matéria? Então, a gente começa a mudar um pouquinho a visão. Não vou deixar você expressar os pensamentos aí agora, vou colocar mais outro slide e depois eu deixo. Eu era ir para a gente quebrar paradigmas, para a gente olhar as palavras de Jesus não mais como a gente olhava. A gente precisa olhar agora um olhar psicológico. Então ele vai dizer, e agora vai ficar mais complicado ainda. Luiz, complicou, peraí. Então ele está dizendo, e ora, o servo não fica para sempre em asa. O filho fica para sempre.
Então vamos lá. E eu vou deixar agora a gente mergulhar, porque aí tudo ele está colocando, e é o E, pessoal, são figuras arquetípicas. São estruturas para o nosso psiquismo começar a perceber. Aqueles que têm olhos de ver, vai ver. Então, antes de passar para a Denise, eu vou repetir novamente. Ele disse que o servo, quem é o servo? Quem é o servo, pessoal? Nós mesmos, eu. Vamos dar nome a esse eu. Porque eu é muito complicado na psique. Tem vários eus aí. É o ego. É o ego. Isso. O filho é a totalidade. É quando você chega na totalidade, é o filho. Ele vai dar duas estruturas iguais. A gente vai agora aprofundar, antes de passar para a Denise, ela levantou a mão. Ele vai dar duas estruturas iguais. E a gente vai ter que aprofundar um pouquinho mais. Ele diz assim, e o ego, ou seja, o servo, não fica para sempre em asa. E asa é essa que ele está dizendo? Encarnado. A asa nossa é a alma, é a psique. A gente mora onde habitam os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos valores. A asa é a psique, a totalidade. Toda vez que a gente ouvir asa na questão psicológica, é onde a gente habita. Então, diz que o ego não fica para sempre em asa. Porém, o filho vai ficar, não é? Quem é o filho aí? É o selfie. Não, o selfie é o pai. Vou deixar a Denise falar e a gente... O espírito é tudo, né? O espírito é tudo. O espírito é tudo. Mas vamos deixar a Denise falar, depois a gente aprofunda aí. Porque essa imagem que ele nos deu é complicado mesmo, a gente precisa aprofundar. Denise? Os meus neurônios sofreram uma convulsão agora. Por que? Para poder entender, que eu estou tentando entender. Peraí, só um minutinho. Não sei se vou falar certo, tá? Não tem certo e errado, Denise. Não tem. Porque o servo não fica na casa, porque ele tem um momento que ele sai. Se for pegar a figura do servo, ele serve àquela casa. A obrigação do servo é servir. O filho, ele tem uma ligação com o pai, que é o self. E é por isso que ele permanece. Porque existe um momento de totalidade, de fusão aí. Mas o servo, ele serve, ele está servindo. Mas em algum momento ele não tem, ele talvez não tenha uma ligação de filho, né? Uma ligação diferente, é o servir. Eu estou aqui para servir. Mas o filho, existe uma ligação, vamos dizer assim, vou colocar, de afeto. Oh, essa pintura, desculpa te interromper, a pintura foi tão bonita, eu preciso pegar ela aqui. É isso que eu entendi. No momento atual, nós somos servo ou nós somos filho? No momento atual da nossa evolução. Nós somos servos. Nós somos servos. Jesus, ele vai dar várias figuras, mas depois ele vai aprofundando nessa figura. Ele vai se colocar como servo também, às vezes ele vai colocar como filho, depois ele vai aprofundar como filho. O filho, quando a gente chega num ponto, e a gente está um pouco distante disso, né? Eu falo de mim. E a gente começa a abrir a consciência, e a gente começa a interagir com o pai, com o self. E a gente começa a perceber, e eu sou criado pelo self, não é só intelectualmente, não. Isso é no sentir, no perceber. E eu, como filho, eu sou herdeiro de tudo que o pai faz. Porque eu sou um ser criado pelo pai, eu sou filho dele. E tudo que eu fizer, eu vou herdar. Porque em cada encarnação vai formar um ego.
E ad encarnação, esse ego vai ser mais obediente, vai ser mais resignado ao Pai. Quando a gente chegar num ponto de resignação tal, e a gente só faz a vontade do Pai, a gente se transforma em filho. Porque o servo, como o Denise falou, vai desaparecer a figura dele. Não a figura do ego em si, mas da maneira ele se manifesta. Porque às vezes a gente ainda faz obrigado. A gente ainda espera salário, porque o servo, ele é assalariado. Ele trabalha em prol de interesses, seja vários interesses. O filho não, o filho já faz parte da casa. Ele mora ali. Ele é herdeiro do Pai. Jesus, o ego estruturou nele, estava totalmente integrado com o Pai. Ele já era um filho resignado, não era obediente. Porque a obediência é um consentimento da razão. Ah, não, vou fazer isso, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Não, eu faço porque eu sinto assim. Porque eu quero, eu desejo fazer. Quando o ego chega nessa posição, eu faço porque em mim reina uma vontade soberana para isso. Aí o ego, do título de servo, se transforma agora em filho. E o filho vai ficar para sempre na casa. O servo vai desaparecer um dia. Mas ainda a gente está longe disso. A gente ainda é servo. E servo desobediente. Um servo, como Jesus falou, e só faz aquilo. Quando a gente fizer tudo e deseja e a gente faça, ele diz assim, é um servo inútil, porque só fez aquilo que deveria fazer. Ele diz. Então, nós, como servo, a gente, primeiro, é desobediente. Quando a gente for obediente, a gente é um servo inútil, porque a gente só fez aquilo que deveria fazer, porque a gente fez com medo. Medo das leis, medo de punição, medo de sofrer as consequências. Então, a gente é um servo inútil. É pesada essa palavra, e Jesus colocou, está lá no Evangelho, não foi eu que falei, não. Ele colocou essa imagem forte para chocar a gente mesmo. Então, a gente percebe, eu vou colocar o slide de novo, e vamos olhar com essa visão, tá bom? Vamos olhar com essa visão. Eu parei, aí eu poderia prosseguir no Evangelho, para não complicar mais a gente. Então, ele diz assim, ora, o servo, o ego desobediente, ou o ego obediente, o ego e faz porque tem medo, porque, deixa eu botar aí o meu apontador, ó. O ego e faz porque tem medo, ou o ego e não faz mesmo, é desobediente, ou ele ego e faz por interesses. Ele não fica para sempre na asa, na alma, na psique, na estrutura. Ele não vai ficar. Uma hora ele vai se tornar filho. Porque nós fomos criados, eu estou falando agora do ego, para ser filhos do self, do Pai. E aí a gente vai ficar para sempre na psique. Porque não existe self sem ego. O ego é uma estrutura necessária para a manifestação do ser espiritual. A gente vai precisar sempre de uma estrutura para servir ao self. Mas não servir agora por interesse, para dar continuidade à obra do Pai. Então, aí ele diz assim, fica para sempre, e aí ele continua, e pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Então, quem a gente é? Vamos voltar para ouvir vocês agora. Eu sei, pessoal, e a visão que eu estou trazendo aí é profunda, não é fácil. Não é fácil a gente sair daqueles pensamentos que a gente tinha. Eu não estou querendo que vocês deixem os pensamentos lá, mas quando a gente falar de psicologia profunda, quando a gente falar da psicologia espírita, ser profunda, a gente tem que começar a olhar assim. Luiz, e cadê Deus nessa história? Vamos deixar Deus de lado, porque quando a gente se encontrar com o self, a gente vai enxergar Deus. A gente vai enxergar Deus. Não é Luiz que está falando.
Os espíritos maiores que nos disseram isso. Depois eu vou trazer isso lá na frente para a gente olhar bem. Quando a gente fizer essa ligação com o self, quando a gente se tornar filhos verdadeiramente, nós vamos enxergar Deus. Então, Jesus, ele dizia para nós, a gente não enxerga Deus, a gente não tem visto a Deus. João também disse isso. Nós não temos visto a Deus. Ele diz, e viu a Deus, ouviu Deus. Ninguém ouviu Deus. Só Jesus, por informações dos próprios seres espirituais maiores, afirmaram isso. Foi o único ser que encarnou e tinha condição de ver Deus. Nós não temos ainda. Nós temos lapsos, nós temos sensações, nós temos percepção, êxtase de vez em quando, mas não temos a conexão ainda, nós não temos. A Gladys é falar. E vamos deixar a Gladys falar, senão o Luiz se empolga. Não, então esses seres espirituais que você acabou de falar, de luz elevados, são os filhos. A gente poderia usar essa visão são os da espíritos doutrina. elevados, né? Isso, a gente pode usar essa figura da doutrina espírita. Quando a gente fala do ser de luz, é uma definição subjetiva, né? Então a gente fala assim, é um ser de luz. Para nós, qual é o ser de luz? É um ser perfeito, puro? Ou é um ser superior a nós? Não sei, depende, né? Por exemplo, quando a gente escuta falar um espírito de plano superior, de luz, para mim já é um espírito extremamente elevado, do meu ponto de vista. É um filho. Para mim seria um filho. Arquétipo, né? A gente está falando dos arquétipos, né? Então, quando a gente diz de filho... Não sei, aí eu estou te perguntando. Quando a gente diz filho, a gente já está dizendo que é um ser que já está totalmente integrado com o pai. Por isso que a gente parte daquele princípio que Kardec nos deu, né? Existem várias graduações. Um ser elevado para nós pode ser, e ele está muito baixo ainda para a destinação dele, como disse Jesus, né, de João Batista. E João é um espírito muito adiantado. Né? Então ele diz assim, de mulher tem nascido, né? Ele diz isso. Os espíritos presos aos mundos de provas e expiações. Porque nos mundos de provas e expiações, para nascer aí, não é através de um processo, né, que a gente conhece como gravidez, né? Todo esse processo, né? E a gente diz aí fugiu o nome. Genético. Genético, mas eu ia dar outro nome. Mas vamos um genético. Então, para ser um ser e não é assim, então ele diz assim, de mulher tem nascido, ou seja, ele está falando do mundo de provas e expiações. Não há ninguém maior, ele falou naquela época, e João. Então ele diz o de João Batista. E João era um dos maiores espíritos ligado ao mundo de provas e expiações. Mas ele diz assim, mas entre os anjos, né, os maiores, João é o menor. Então, você percebe da ligação que a gente está falando. Se eu falo um ser de luz, luz para quem, Luiz? Para nós, se aparece como eu já tive a oportunidade de, no trabalho espiritual, não por merecimento meu, mas no trabalho espiritual, seres maiores vêm passar a mensagem através de mim, usando eu como intermediário. E quando esses seres se aproximavam, eu não aguentava nada, só a energia do céu só começava a chorar, né? Então, por passar a mensagem, dava até dificuldade, eu tinha dificuldade, porque vem muito sentimento, e aí liga, os sentimentos meus é muito maternal, já vinha a lembrança da minha mãe, vinha aquela coisa toda, e aí eu tinha que me segurar muito para transmitir a mensagem. Aí se perguntar, Luiz, era um ser de luz? Para mim era. Agora, se eu tiver numa condição superior a ele, eu vou ver que ele tem muita imperfeição ainda. Então, o que a gente está dizendo? Eu te entendi, viu, Cláudio? Eu estou usando o assunto para a gente desenvolver. Cristina quer falar. Entendi. Opa. Cristina e depois a Leuzinha. Não, difícil, hein, Luiz? Eu estou aqui espremendo minha cabeça.
Então, quando nós falamos assim de sentir Deus, o Pai, dentro de nós, sentir assim no coração, seria o quê? Uma faísca, um lapso, um momento? Vamos imaginar assim, nós somos seres tudo aprendizes aqui, né? Mas a essência e somos partiu da onde? De Deus, não é? Deus. Isso é um conhecimento, lógico, filosófico, né? A gente não entende isso, a gente vai falando assim, mas nós temos um raciocínio. A essência e somos partiu de Deus. E essa essência já tem todos os atributos ali para se tornar um ser divino. Ele foi criado para a destinação divina. Deus criou, Deus projetou tudo. E nós estamos em desenvolvimento. Partes de nós, e nós chamamos de ego, quando faz essa conexão com essa essência é divina, ela faz parte da essência, mas ela é uma estrutura. Aí nós temos essas ligações com Deus. Por isso, como eu falei para tirar Deus de lado, porque quando a gente fizer a conexão com o self, nós vamos ver Deus, nós vamos entender Deus, porque nós somos criados à imagem de Deus, está lá na Escritura, não sou eu que estou inventando. Por isso que eu falei para deixar Deus de lado, senão a gente acha que Deus está fora de nós, e não está. A gente fica procurando ele, aí a gente fala que tem terra santa, a gente quer ir lá na terra santa. A gente fala que aquele lugar é santo. A gente fala que isso é santo e a gente não entende que a santidade habita em nós. A gente fica procurando fora o que existe dentro de nós. E aí cria uma confusão na cabeça do ego, do ser limitado que somos. Por isso a gente está estudando a psicologia profunda. Nós temos que procurar Deus dentro de nós. E onde a gente encontra, Luiz? No self, mas para encontrar um self, eu preciso depurar as barreiras, que são as imperfeições. Por isso que o self está aí, ou o ego está aí, como trabalhador. Ele precisa trabalhar em prol do self. O mais o self é esse encontro. Quando encontra é uma felicidade tremenda. Está lá na parábola. Tem choros, tem tudo. Ai, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não importa, meu filho, o que você fez. O importante é que você voltou para casa. O importante agora é nós estamos em conexão. O que é meu é teu, o que é teu é meu. Está entendendo na figura arquetípica? Eu sei que é difícil entender isso ainda, por isso que existem os arquétipos. As figuras arquetípicas, o arquétipo a gente não entende. O arquétipo é o self, o arquétipo é o ego, o arquétipo é o complexo, tudo isso é arquétipo. Mas nós enxergamos só as imagens. A gente não enxerga o arquétipo. Alguém pode falar assim, Luiz, eu vi o espírito. Viu nada. Você viu o perispírito. Você viu a forma ele estava revestido. Você está vendo só as imagens, você não está vendo o espírito. Então, vamos devagar. Creuzinha, está rindo aí, eu não deixo falar, né, Creuzinha? Não, é que eu vou usar a frase assim, que eu não sei se é pretensão ou se é humildade. Porque, embora as minhas sombras, eu sou um ser de luz. Isso mesmo, isso mesmo. Dentro da filosofia, né, da psicologia aqui que nós estamos estudando, então, assim, nós vamos alcançar esse patamar eu vou falar assim, de luz integral, à medida em que a nossa consciência for se descortinando, né? E que a gente vá conquistando tendo todas essas conquistas que o próprio Jesus teve, né? Então, quando você falou da emoção que o ser causou, né, ou causa, quando vem um ser elevado, que já tem a sua consciência totalmente desperta, ou quase desperta, esses que vêm até nós, né, realmente há um choque de emoções, né? Porque a gente sabe que a gente é luz, mas a nossa luz ainda não é intensa.
Jesus disse: brilhe a vossa luz, né? Então, a nossa luz ainda não é intensa. É por isso que eu falei que eu não sei se é pretensão ou se é humildade, né? Então, eu sei que eu sou luz. Guardado aí essas máximas, né? Eu acho que a própria Denise que falou, que Jesus disse, sois deuses. Então, nós temos esta luz dentro de nós. Deixa eu ver se eu vou falar certo. O nosso self, ou o eu self, preciso desenvolver, intensificar essa luz, né? Para que o meu ego possa chegar ao patamar de dizer que eu e o Pai somos um, né? E é isso que eu entendo. Então, é claro, nós temos essa dimensão de seres superiores a nós que já intensificaram a sua luz. E nós estamos aqui justamente buscando aprender como fazer isso. É isso que eu entendo. Muito bom, muito bom. Antes de passar para o Valmir, depois a gente, os slides e para dar tempo, né? Eu diria assim, só para colaborar também, e o ego precisa trabalhar para que o self desenvolva. Não é o contrário, não. Não é o self que vai trabalhar para o ego desenvolver. O filho, nós não somos filho ainda, considerado nessas imagens arquetípicas, né? Nós somos um servo e precisa trabalhar para que o self desenvolva. Aí, lógico, quando o self vai desenvolvendo, vai formando egos melhores. Aí na próxima, a estrutura que vai ser formada já vai estar melhor. Aí ela vai trabalhar e aí o self vai desenvolver mais. Na próxima, essa estrutura vai estar mais iluminada. Vai chegar uma hora e o próprio ego vai dar passagem a toda a manifestação do self, da luz, né? Aí a nossa consciência vai ser plena luz. E, como disse Jesus, não sou mais eu que faço. Não é mais o ego que está fazendo, mas é o self que está se manifestando em toda a totalidade através dessa estrutura. Vão ir? Eu posso falar? Você está na fila. É que eu estou aqui, eu queria concluir. Sabe qual é o problema? É que quando a gente recebe todo esse monte de informações, a gente começa a ficar com medo, porque a gente vê a longevidade que nós estamos de tudo isso, mas que não devemos nos preocupar, né? A gente tem que ficar muito tranquilos, né? Que nem a Cristina que falou esses lances de ver, de sentir Deus. Eu posso imaginar assim, momentos que a gente faz uma caridade, que a gente chega um pouquinho de perto da evolução do self, né? Então, eu acho que a gente experimenta um pouquinho disso. É quando a gente faz uma caridade, é quando a gente faz coisas que realmente Deus espera da gente, a nossa totalidade espera da gente, né? Então, eu acho que é isso, esses flashes, né? E eu queria deixar aqui que também eu me convenço disso, porque a gente fica ouvindo e fala assim, meu Deus, mas nós estamos tão longe. Eu, pelo menos, vou falar, né, que nem eu falo de mim, né? E eu acho que também a humildade é mesmo quando a gente mostra até a nossa parte ruim. Isso é ser humilde, é a gente mostrar o que somos hoje, independente de vontade de melhorar. Eu acho que a humildade é essa, falar, eu sou isso, eu tenho esse defeito, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Isso é a humildade, é você realmente mostrar o que você é, não as suas coisas boas, as suas coisas ruins mesmo, né? Então, o ser humilde, eu acho que é isso, ó, eu sou isso, eu sou ignorante, eu ignoro isso, mas estou aqui para aprender e melhorar. Então, é isso que eu queria e deixar também que não tenhamos pressa de nada, porque isso vai acontecer, isso é fato.
Quanto tempo vai demorar, isso a gente não sabe. Bom, Né? Então, que a gente mas fique tranquila, que tranquilize os nossos corações. Esse é o fato de a gente estar aqui hoje, ouvindo você, ouvindo todos, é um privilégio já. Né? Então, esse é meu pensamento. Obrigado. a gente agradece, Valmir. E tudo isso, e o Valmir compartilhou com a gente, nós vamos devagar, né? Falar de sentimento lá na frente, a humildade é um sentimento, vamos devagarzinho. O importante é caminhar, né? Vou passar, e o horário está chegando, né? Vou trazer outros símbolos, e eu gostaria que vocês enxergassem dessa forma que a gente está propondo, tá bom? Ele diz assim, se conhecesses a mim é, né? Vamos pensar. Também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Interessante. E Jesus diz assim, se vós conhecesses a mim, ao Filho, no caso o ego está manifestando ali, está total plenitude com o Pai, está total ligação. Então ele diz assim, se conhece a personalidade, a pessoa, o ego, vai conhecer o Pai. Por que vai conhecer o Pai? Porque ele está em total ligação com o ser essencial, o Espírito ele é. Então vai ver. E aí ele diz assim, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Eles estavam andando com Jesus, vivendo com Jesus, vendo como Jesus agia. Então Jesus falou para ele, ó, tendes visto. Aí a gente lembra, e eu esqueci quem foi, mas não sei se foi foi um dos discípulos, né? Depois vai vir na minha, não sei se foi Tomé, foi outro, mas diz assim, né? Nos mostra o Pai, então, né? Então Jesus diz assim, vocês têm andado tanto comigo, né? Tem convivido tanto comigo e não tem de visto o Pai ainda, porque quem vê a mim vê o Pai. Então, isso confunde a gente mesmo. Aí ele começou dizendo assim, eu sou e testifico de mim mesmo, né? E de mim testifica também o Pai, que me enviou. Então, é interessante essa construção que ele faz. Eu, e o ego, Luiz. Mas ele não está falando de ego, é o ego que está na estrutura de uma psique e já está em total ligação. É a psique de Jesus. Eu, quando ele diz o Filho, sou e testifico de mim mesmo. Ele pode testificar dele mesmo. A gente, como ego, não. A gente vai falar não dos interesses do Pai, mas dos interesses nossos. Ele diz que ele, quando testifica dele mesmo, ele é verdadeiro também. Ele não vai falar dele, do ego, mas ele vai falar enquanto filho. Aí ele diz assim, e de mim, ou seja, do filho, também testifica o Pai. Porque é uma coisa só, não tem mais divisão aqui. Vamos lá para a gente ir mais para frente, né? Se vós conhecesses a mim, também conhecerias o meu Pai. Você percebe? E agora, nessa estrutura que Jesus está dizendo aí, se a gente enxergar, se a gente convivesse com Jesus, se a gente visse as atitudes dele, mas, Luiz, eu não vivi com Jesus, né? A gente nem sabe, né? Porque nós somos reencarnacionistas, mas vamos pensar, e a gente não conviveu. Mas ele deixou a obra como? Testificada nas atitudes dele. Ficou registrada muita coisa que ele fez. Então, se a gente vê aquilo, é a mesma coisa de ver o Espírito, o Pai, o Self atuando. E quando a gente fala que o Self está atuando, a gente está falando que Deus está atuando. Porque o Self é criado por Deus. Então, vamos mais um, só para a gente ir finalizando. E a ele me enviou está comigo. A gente tem essa noção ou não? A gente não tem. A gente acha que a gente está sozinho. Não, eu sou uma estrutura e eu não estou desligada. Eu estou ligada a algo. E ele diz assim, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que ele agrada.
Eu vou dar um ponto, acho que dá tempo, né? A gente só comentar aqui, e a gente põe mais um para ir finalizando. Você percebe, não? A linguagem que ele está usando, ele não está usando aqui. Pessoal, quem não estuda a parte psicológica profunda, não vai entender, por isso eu falei para vocês. Vai entender de outra forma e também vai servir. Tudo serve. Não importa as imagens que a gente tem dos arquétipos. O importante é a gente sentir e vivenciar o arquétipo. Se a pessoa está vendo ali, ele está falando para Deus, importante é ela seguir isso. Mas nós estamos com uma visão aqui, e Deus não está fora de nós. Ah, Luiz, então Deus é o self? Não, Deus não é o self. O self é criado por Deus. Mas Deus criou o self à sua imagem e semelhança. E aí, quando o self se manifesta, é como se Deus estivesse manifestando. É isso que a gente tem que aprender. Por isso que os Espíritos falam para a gente primeiro se entender, a gente vai entender Deus. Então, Jesus, ela fala de Jesus, é a fala de um servo, e já não é mais servo, e já é filho, um filho, e já está totalmente integrado os interesses e os valores do pai, e agora se manifesta como se o pai estivesse manifestando e realmente está se manifestando através dele. Vocês estão percebendo? A gente não, a gente dá vazão a muita escuridão ainda. Quando eu falo escuridão, eu estou usando uma imagem arquetípica, tá, pessoal? Escuridão simboliza muitas coisas. Mas para nós, na evolução, a gente está, escuridão para nós é trevas, né? É algo bagunçado, né? É algo desregulado. A gente pode achar outras imagens lá na frente para falar sobre isso. Mas, por enquanto, o nosso psiquismo, quando fala escuridão, quando fala trevas, né? A gente vai ver isso. Por enquanto, pode ser que lá na frente mude. Mas a nossa psique coletiva vai ver isso. Todos estão encarnados. E se falar para eles assim, trevas, vai ter ele, né? É algo e é meio ruim, né? Porque simboliza o mal. Assim como Satã simboliza o mal, não é? E as pessoas acham que é um ser. Mas nós não. Satã é uma imagem arquetípica. Diabo é uma imagem arquetípica. Satanás é uma imagem arquetípica. E simboliza o mal. Só que essa imagem, Luiz, tem gente que viu também. Lógico, o nosso psiquismo cria, dá forma, tem vida, dá cor, movimento. Então, se a pessoa pensa muito, mentaliza iro, vive assim na escuridão, ela vai projetar isso para fora e aquilo vai ter vida. Por isso, e quando a gente fala assim, quanto mais eu rezo, mais... Né? A gente usa isso de forma assim tão simples, mas isso é uma verdade. Porque não adianta reza. Eu preciso estar em adoração. Eu preciso estar em plenitude com a luz. Não adianta rezando se eu estou em plenitude com as trevas. O que vai aparecer é as trevas, não eu estou rezando, né? Vamos lá, eu vou colocar mais outra imagem. Eu tirei pô, eu achei que tinha tirado pô. Imagina se eu pegasse mais mensagens aí do Cristo aí, né? Peguei algumas. Está finalizando, pessoal. Então ele diz assim para nós, colocando: porque não busco minha vontade. Olha ele falando aí. Olha a humildade. Ele tem total consciência. O ego, nessa estrutura, falando: ó, eu não vim fazer a vontade do ego, mas a vontade do Pai que me enviou. Enviou a gente a matéria, o Espírito. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai está em mim e faz as obras. Mais uma figura arquetípica ele traz para nós, uma imagem. As palavras que eu, ego, vos digo, não as digo de mim mesmo, do ego, mas do self está em mim e em faz a obra. Em faz a obra é ele já está em total ligação.
Mais uma. Ih, a gente está finalizando agora, não é possível. Por eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai me enviou, ele me deu o mandamento sobre o hei de dizer e sobre o hei de falar. O mandamento, ou seja, as leis estão escritas aonde, pessoal? Na consciência. Para mim era numa tábua, num livro, numa pedra. Então, na consciência de quem? Do ego ou do self? Do ego, não é? Do self. Do self. Ah. Só quando o self está em ligação plena com o ego, com o pai, a consciência do ego é a mesma do self, porque o self vai se manifestar em totalidade. Então, a gente pode dizer assim, e a consciência pode ser tanto do ego, no caso de Jesus aí, quanto do self, mas no nosso caso não, está na consciência do self. Muitas coisas o ego já compreende, mas não aceita. No nosso caso, né? De Jesus, não. Tudo bem, chegamos aí, acho que foi o último, né? Para a gente só deixar vocês falarem, né? Eu não deixei, dá tempo aí, antes de passar. Ficou confuso? Não era essa a intenção. Por isso que eu deixei. Imagina eu falando de uma aula dessa no início lá. Aí ia ficar complicado, né? Mas agora a gente já viu vários conceitos. A gente viu vários conceitos. Tem um filósofo, né? Ele diz assim: o mais difícil não é ensinar coisas novas para as pessoas, mas fazer com que as pessoas larguem as velhas coisas. Porque eu sei que a cabeça da gente está ligada a vários conceitos antigos. Isso para ensinar para vocês, eu sei que não é difícil, mas confunde porque a gente não quer deixar algumas coisas. Toda vez que a gente vê Jesus falar de Pai, a gente já vai achar que ele está falando de Deus. Mas Deus é algo muito maior, né? Ele deu a forma etípica de Pai, lógico, para também a gente ter uma referência ali do Criador, sim, Luiz. Mas Jesus sabe é uma figura limitada. Era num tempo onde a questão patriarcal, né, era muito forte. Então ele tinha que dar uma figura ali e simbolizava a família, né? Aí ele deu a figura de pai. Imagina Jesus vindo hoje. Será que ia dar a figura etípica da gente de E? Será que de E? No mínimo de mãe. No mínimo. Porque de pai já não daria certo. Imagina Deus, pai. Peraí. Quem gera o filho em? É o pai? É a mãe, não é? É a mãe. Então, Luiz, então se Jesus viesse a chamar de mãe, não é isso que eu estou querendo que vocês compreendam. Compreenderam e Jesus deu as figuras para a gente entender. Naquela época, ele deu a figura etípica de pai que simboliza, na nossa visão, antes de passar por Valmir, o self, né? E na nossa visão, tá bom? Valmir? Bem, falar que não é complicado não seria verdade, mas eu estou entendendo, sim. E o que eu posso dizer hoje e agora é que eu estou muito feliz que eu aprendi o que é humildade de verdade. Não tinha essa noção da humildade, que é ser a gente como a gente é. Então, é isso que é o que eu me proponho hoje, depois dessa aula, achar que eu não sei nada e muito menos a ilusão de ser luz. Né? Não somos luzes, não é que não somos nada, não tirando valor, mas que nós sejamos humildes o bastante, que nós estamos aprendendo e tentando aos pouquinhos. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que tomar consciência. E também ter a paciência de cada aula, absorver de cada aula, porque a gente já fica pensando lá na frente, achando que... Eu acho que esse curso é muito inteligente, né? Não sei quem preparou,
mas de inteligência, que a gente vai linkando uma coisa à outra e percebendo tudo, né? Então, uma que eu estou feliz de estar aqui, só isso, de ter tido tá tendo essa oportunidade que tá todos nós juntos aprendendo. E que eu vou ficar mais calmo em baixar a bola, né? Que não somos nada, muito menos luz. Tá bom? E só tenho a agradecer muito. Bom. Cristina? Eu vou dar minha opinião, Luiz. É fácil? Não, mas não é impossível de entender. Eu vou falar por mim mesmo. Faz com que eu saia do comodismo, para eu pensar, analisar, me levar ao autoconhecimento, refletir o que eu estou fazendo por mim mesmo, as descobertas. Então, tudo isso que está sendo trazido é para eu pensar e aprender. E eu gosto de falar assim, de ser uma pessoa melhor. Ainda não sou, mas eu estou caminhando para isso. E todos me ajudam. Cada opinião, as colocações que eu não tinha pensado. E aí vem aquele companheiro, aquela companheira, faz a colocação. Eu acho que isso me enriquece tanto. Muito bom, Agradeço a você e a todos. muito bom. Ó, eu peço perdão, eu passei um pouquinho do horário e a gente tem que apresentar aí a atividade, mas a Denise levantou as mãos, então peço aí perdão a todos, né? Perdão é uma palavra forte, né? Depois vamos falar também sobre o perdão, é interessante também, todos esses conceitos. Denise? Eu só queria falar que o curso atende a minha aspiração. Oh, que bom, Denise. Isso, Exatamente, ele preenche o meu ego no meu céu. Eu sinto isso. É um sentimento muito, assim, de leveza e de amplitude. que bom, né? E a espiritualidade fez essa proposta para nós, né? Essas irmãs e irmãos, e a gente está aí firme, aprendendo, todo dia eu falo, né? Dessas irmãs e irmãos que nos acompanham, ó. Estamos firmes aí, né? Não vou desistir, não. Sei que é difícil, ainda tem muitos milênios aí, mas vamos e vamos. Então a gente não pode parar, né? Olha, eu vou trazer uma proposta aí para nós, mais uma, né? Identificando os sentimentos. A gente falou semana passada de duas coisas simples, né? Foi ciúmes e inveja, né? Tudo isso depois a gente vai conversar, viu, pessoal? Nas aulas de sentimentos, não vamos aprofundar. Agora estamos trazendo aí um outro sentimento. E vai confundir um pouquinho, porque às vezes vai chamar de vícios, vai chamar de defeito, depois a gente vai diferenciar lá na frente. Então, trouxe um trecho aí do Livro dos Espíritos que diz assim: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Quem quiser, desde essa vida, ir aproximando-se da perfeição moral, é isso que a gente busca, né? Deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto o seu egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E para a gente refletir, eu trouxe, né? Egoísmo é quando o ego está voltado para os seus próprios interesses. Então, se o ego está voltado para os seus próprios interesses, ele não vai dar vazão ao self. E se ele não dá vazão ao self, vai desconectar da justiça, do amor e da caridade, resumidamente. E o self é manifestar isso, né? A questão da justiça, do amor e caridade, da consciência do ego. Aí, por isso, ele vai neutralizar. E vai neutralizar tudo, porque se eu estou voltado aos meus interesses, eu não vou manifestar ao ser divino e há em mim. Então, a reflexão é o quê? Essa semana, o sentimento de egoísmo alimentou minhas atitudes? Vamos observar. Descreva os fatos e situações. Eu estou pedindo para descrever fatos e situações, porque para nós é mais fácil. A gente enxerga melhor os fatos e as situações. E lá na frente, a gente vai olhar não mais os fatos e situações. Nós vamos enxergar as motivações.
internas que nos levaram a vivenciar o egoísmo. Mas, por enquanto, vamos descrever os fatos, situações, é mais fácil a gente, eu identifiquei o egoísmo na minha atitude, porque, sei lá, eu não dei assim, oportunidade para outra pessoa falar, né? Eu achei que a outra pessoa não tinha, ela ia falar, não tinha tanto interesse, então eu não deixei, sei lá, tem várias coisas, né, pessoal? A gente vai ver o nosso egoísmo aí se manifestar. E eu falo uma coisa, o egoísmo se manifesta diferente a cada um de nós, tudo bem? É um sentimento, nós somos seres singulares, pode ser parecido, mas cada um, o egoísmo vai se manifestar de uma forma. E vai se manifestar em várias formas. Então, a gente precisa prestar atenção. Luiz, eu tenho que ir aprendendo a reconhecer meus sentimentos. Eu sou egoísta, eu sou ruim. Não, eu estou no momento assim, né? Eu estou no momento assim, posso melhorar lá na frente, mas por enquanto ainda manifesto dessa forma. Vou procurar melhorar. O Valmir falou, humildade é isso, é reconhecer como se é no momento. Não aceitar, eu sou assim, vou morrer assim, Gabriela. Não é assim, né? A gente precisa procurar ir mudando, né, pessoal? Senão, ou a gente anda a música de Gabriela do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Então, não vai deixar a vida levar. Quem é o autor da vida, quem está no controle da vida somos nós.